Fala pessoal, na aula de hoje vamos debater o assunto tabela dinâmica. Vamos aprender não só como criá-las, mas também os cuidados que temos que ter ao trabalhar com esta. Se você caiu de paraquedas aqui, repare que esse curso possui uma série de aulas. Procure o link aqui em cima e assista as demais. Beleza? Vamos para a aula! Estou com o meu LibreOffice Calc aberto aqui e eu quero criar uma tabela dinâmica. Para tal, eu vou marcar a região de interesse, vir em Dados, Tabela Dinâmica, Criar. Nessa janela que vai se abrir, repare que o título pede para que você selecione a origem dos dados. Como eu já selecionei aqui na planilha os dados que eu vou utilizar, basta dar OK. Esta janela que vai se abrir nos permite configurar o layout da tabela dinâmica. Ou seja, através das configurações que serão realizadas aqui, eu vou moldar, eu vou configurar a minha tabela dinâmica. Vamos começar pelo campos de dados. Esse campo é onde a gente coloca a informação mais importante da planilha. Por exemplo, repare nessa tabela aqui do lado. Nós temos o faturamento de várias lojas tabulado, sendo que essas lojas estão espalhadas em regiões e estados. Olhando para ela, qual a informação mais importante? Obviamente, que é faturamento. Repare que ao inserir o faturamento, do lado esquerdo já aparece a informação que será realizada uma soma. Ou seja, ele vai trabalhar com a tabela dinâmica realizando uma soma dos faturamentos. O que mais eu quero avaliar? Eu quero ver o faturamento das lojas, só que eu acho que é interessante ver esses faturamentos espalhados por região, ok? Então, a informação que eu quero é faturamento e eu quero separar os faturamentos em regiões. É para isso que serve o campo de linha. Combinado? Vou apenas dar OK aqui, só para a gente ver como está ficando a nossa tabela dinâmica. Repare que a gente já obteve um resultado interessante. Temos uma tabela aqui que mostra que a região Nordeste faturou esse valor, enquanto a região Sudeste este valor. Agora, usando a mesma tabela do exemplo anterior, vamos em Dados, Tabela Dinâmica, e vamos construir uma segunda tabela dinâmica. Nessa janela que vai se abrir, a gente já sabe, faturamento vai estar nos dados, e, por exemplo, região pode estar nos campos de linha. Agora, vamos fazer uma coisa diferente. Além da soma do faturamento, eu quero que eu mostre em cada estado a média dos rendimentos das lojas. Como que eu posso fazer isso? Basta eu colocar o faturamento novamente aqui, clicar sobre ele, dar um clique duplo e marcar média. Repare quantas informações a gente pode colocar, ok? E dar OK. Repare no que obtivemos. Na região Nordeste, por exemplo, temos um faturamento total, mas também a média dos faturamentos das lojas. Usando essa mesma planilha, eu ainda posso construir outros tipos de tabela dinâmica? Com certeza. Vamos ver aqui, Dados, Tabela Dinâmica, Criar. Vamos fazer diferente, por exemplo, vou colocar aqui faturamento, região e vou colocar estado também. Ou seja, eu quero obter a soma dos faturamentos das lojas separados por região e, em seguida, separados por estado. Vou dar OK aqui. Pronto. A nossa tabela dinâmica está pronta. Basta fazer alguns ajustes para o conteúdo ficar bem espaçado. Vamos agora construir a nossa quarta tabela dinâmica. Nessa janela que vai se abrir, vamos colocar o faturamento aqui, já vimos isso. E eu quero agora fazer uma coisa diferente. Eu quero a soma dos faturamentos das lojas separados por estado. Só que eu quero ter de alguma forma um seletor e que esse seletor me permita escolher as regiões. Vou dar OK. Repare que agora eu tenho uma quarta tabela dinâmica, sendo a diferença desta tabela para as anteriores a existência de um seletor, em que podemos alterar a exibição dos dados. Por exemplo, vamos supor que eu queira ver as lojas que estão apenas na região Nordeste. Pronto. Selecionei e eis que está exibido corretamente. De forma análoga, eu posso escolher somente as lojas que estão na região Sudeste.
Neste ponto, alguém poderia perguntar: toda vez que eu quiser modificar algo na tabela dinâmica, eu tenho que criar uma nova? Não há necessidade. Você pode editar a tabela existente. Para tal, basta você clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela e ir em Editar Layout. Repare que ao entrar no modo de edição, já aparecem as configurações pré-existentes desta tabela dinâmica. Vamos supor que eu queira, por exemplo, agora colocar aqui a média do faturamento, a média, e colocar também a loja que obteve o faturamento maior, para, sei lá, eu, por exemplo, premiar essa loja, né? Vou dar OK, vou ajeitar um pouco a planilha aqui. Repare que nós temos agora 3 informações que estão tabuladas. Note, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Obtivemos um faturamento total de 113 mil. Entretanto, em média, as lojas obtiveram um faturamento de 22.600. E, por fim, a loja que obteve o melhor desempenho teve um faturamento de 40 mil reais neste estado. Olha que interessante, quanta informação a gente tem tabulada através da tabela dinâmica. A gente pode também, se quiser, alterar aqui de Sudeste para Nordeste, e eis que a tabela se recompõe com as respectivas informações. Beleza? Neste exemplo, vamos pegar essa tabela dinâmica que está construída e vou mostrar algumas opções a mais que você pode utilizar. Para tal, vou vir com o botão direito do mouse em Editar Layout. Repare que aqui eu tenho soma, faturamento. Mas vamos supor que eu não queira ver isso em número e queira ver isso em porcentagem. Tem como? Tem sim. Basta eu dar um clique duplo aqui. Em valor exibido, eu trocar tipo normal para porcentagem do total. Dou OK aqui. Repara que agora eu tenho uma porcentagem dos valores em cada estado. Ou seja, de todo o valor que eu arrecadei, 13,70% foi pelas lojas que estão na Bahia, 27,16% pelas lojas que estão no Rio de Janeiro, certo? Posso fazer mais coisas? Posso clicar com o botão direito do mouse aqui, Editar Layout, por exemplo, acrescentar um outro faturamento, né? E aqui, por exemplo, eu colocar contar. Olha que interessante. E agora, através dessa tabela dinâmica, eu observo, por exemplo, que no estado da Bahia, além do faturamento que eu já obtive, eu consigo saber que eu tenho 3 lojas nesse estado. Então, por fim, vamos agora criar gráficos para essa tabela dinâmica. Vou marcar a região de interesse, vir em Inserir gráfico. Vou escolher um gráfico de pizza, vou dar Concluir aqui. Vamos redimensionar o gráfico. Em seguida, vamos inserir os rótulos de dados. Vou mostrar aqui rapidamente como é feito. Caso você tenha dúvida, assista a aula passada em que explico isso com todos os detalhes. Combinado? Pronto! Agora que o nosso gráfico está realizado e está visivelmente agradável, a gente pode mexer nos seletores. Os seletores que eu tenho aqui neste gráfico podem ser mexidos diretamente no gráfico ou através dos seletores que estão na tabela dinâmica. O efeito será o mesmo. Para eu mexer nos seletores que estão no gráfico, eu tenho que entrar em modo de edição. E aí eu posso escolher diretamente aqui. Por exemplo, eu quero exibir um gráfico só com as lojas da região Sudeste. Pronto, convenhamos, muito interessante. Neste ponto, gostaria de fazer um aviso importante. Quando você fizer a seleção por estado, seja pelo gráfico ou aqui pela planilha, repare que aparecem todos os estados, não só aqueles que estão filtrados para o Sudeste ou Nordeste. Mas não tem problema, vamos supor nesse caso aqui que nós temos a região Sudeste e eu queira tirar o Espírito Santo. Quando eu der OK aqui, repare que ele vai fazer o gráfico de forma coerente, retirando o Espírito Santo do Sudeste para esta análise e exibindo os demais estados. Neste último ponto da nossa aula, veremos mais algumas características interessantes da tabela dinâmica. E, em seguida, veremos os cuidados ao trabalhar com esta. Vamos lá. A primeira coisa que é interessante reparar é que as informações, os dados aqui na sua tabela dinâmica, eles estão indexados. Repare, o estado do Rio de Janeiro ele tem 5 lojas. Suponha que você queira mais informações
sobre as lojas que estão nesse estado. Basta você simplesmente dar um clique duplo sobre esse número 5. E aí, abrir-se-á uma nova planilha contendo as informações daquele estado. Agora a gente consegue ver quais lojas em específico estão adequadas e inadequadas, por exemplo. Posso também escolher qualquer outro estado, sei lá, Minas Gerais tem 2 lojas. Se você clicar sobre, vai se abrir uma janela que conterá mais detalhes sobre as informações que geraram esta linha aqui. Por fim, um aviso. Quando você, a partir desta tabela aqui, cria uma tabela dinâmica, o LibreOffice pega estes dados, coloca numa área de armazenamento ou uma área de cache e, em seguida, gera a tabela dinâmica. Entretanto, repare que quando você alterar algum dos dados desta tabela, a sua tabela dinâmica não será atualizada automaticamente. Veja um exemplo. Se você tem o estado do Espírito Santo, que tem 32.000 de faturamento. Se eu altero aqui para 35, por exemplo, repare que, embora tenha alterado a fonte dos dados, a tabela dinâmica não irá se alterar. Para tal, você tem que clicar com o botão direito do mouse e ir em atualizar. E pronto, a tabela dinâmica está atualizada. Então essa aula termina por aqui. Se você gostou desta aula, não deixe de curtir, compartilhar e enviar para os seus amigos. Além disso, não se esqueça dos nossos apoiadores. Temos maiores informações sobre cada um desses na descrição do nosso vídeo. Beleza? Um abraço, até a próxima!